Saúde, paz e prosperidade a você que nos honra com o carinho da sua preciosa atenção. Hoje vamos falar do medo. A Bíblia aborda o medo em diversos livros, oferecendo sempre consolo e orientação para que a gente possa superá-lo. A gente vai começar agora com Isaías 41, versículo 10. Ali o próprio Deus nos fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo é um lembrete poderoso de que Deus está conosco. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele nos oferece força e ajuda. Isaías escreve para um povo que estava exilado, enfrentando grandes incertezas e medo. Mas a promessa de Deus é eterna. Portanto, pode ser aplicada em todo o tempo, inclusive nos tempos atuais. Mas afinal, o que é o medo? O medo é uma das emoções básicas consideradas primária e universal. Ele é uma emoção que gera grandes consequências sobre o organismo e pode ser encontrado em todas as culturas que já foram estudadas. O medo nasce no cérebro a partir de um simples pensamento. O medo gera ansiedade e preocupações, ou seja, medo ocupa nossa mente, nosso espírito e nosso coração, fazendo a gente sofrer antecipadamente por aquilo que às vezes ainda nem existe. Muitas vezes pensamos no que ainda não é real. O ciúmes, por exemplo, é um tipo de sentimento de medo, de insegurança, que pode ser daquilo que ainda não existe. Vários estudos afirmam que tudo que existiu primeiro na mente de alguém. Ou seja, alguém pensou primeiro. E esse é o grande perigo. É que pensamentos geram imaginações, que geram sentimentos, que viram palavras, que inevitavelmente se tornam nossa realidade. A mudança da sua vida se inicia a partir da mudança dos seus pensamentos. Em Romanos capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo nos ensina: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente. Ou seja, transforme a partir da mudança de seus pensamentos. Esse versículo nos ensina a não focar nosso pensamento no padrão de vida que o mundo impõe à sociedade. Porque se a gente fixar a nossa mente nas coisas do mundo, seguramente vai gerar um sentimento de desejo por aquilo. A mente focada num determinado pensamento inevitavelmente fará dele um sentimento. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o que a Bíblia nos ensina ali? Está escrito o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que o versículo nos ensina é que de todas as coisas em nós que devemos proteger, o nosso coração deve ser nossa prioridade. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida. Isso quer dizer que tudo que chegar ao nosso coração pode ganhar vida. E é exatamente por isso que devemos guardá-lo de todo sentimento nocivo. E o medo é um deles. No entanto, o que gera os sentimentos? São os pensamentos. Portanto, tudo começa na mente. Seus pensamentos, quando chegam ao coração, viram um sentimento e se torna sua realidade. Tudo que você pensa, independente de ser negativo ou positivo, pode virar um sentimento e, consequentemente, se tornar sua realidade. Todo sentimento pode virar realidade, inclusive o medo. Em Jeremias 29, 11, o Senhor Deus nos fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
E eu quero te dizer que os pensamentos que Deus tem para nós são provenientes do seu grande amor. Por isso são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim, ou seja, a realidade, o destino ou o propósito que desejamos. Mas é importante observar que o versículo finaliza com Deus falando assim: para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus para nós são fundamentados no seu infinito amor. Por isso são pensamentos de nos fazer prosperar em todas as áreas de nossa vida. No entanto, Ele nos deu a liberdade para escolher e, por conta disso, Ele não impõe a nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. Diz o Senhor em Jeremias 29:11: os meus planos são de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro perfeito. Porém, Deus respeita a tua decisão, tua vontade, teu desejo. E mesmo que não seja da vontade dele, ele permite na tua vida aquilo que você deseja, aquilo que virá sentimento. Deus nos dá ou permite que se realize em nossas vidas aquilo que nós desejamos. No livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, vemos o testemunho de Jó após ter perdido tudo. Ali ele disse: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça. E o que eu mais tinha medo me aconteceu. Então, Jó está testemunhando e dizendo que o que aconteceu na vida dele era aquilo que ele mais temia, era o que mais ele tinha medo. Veja que o que aconteceu foi primeiro criado na imaginação de Jó. Virou um sentimento que é o medo. E aí, tudo que vira sentimento, vira realidade. No livro de Daniel, capítulo 3, a Bíblia conta a história de 3 jovens que, ao invés do medo, tiveram a coragem de enfrentar o rei Nabucodonosor para não desobedecerem os princípios de Deus. O rei impôs que todos adorassem sua estátua de ouro. No entanto, o que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina a não adorar imagens de esculturas. Porém, aqueles 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, exerceram a coragem para anular o medo. O rei disse: ao som dos instrumentos vocês devem se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Mas, se não adorardes, sereis lançados imediatamente dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Disse o rei. Já no versículo 16, temos a resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: não vamos te responder a respeito disso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então o rei se encheu de furor e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se acostumava. E em seguida ordenou que amarrassem os 3 jovens e fossem lançados dentro da fornalha de fogo ardente. No versículo 22 diz que a fornalha estava sobremaneira quente e por conta disso as chamas de fogo matou os homens que estavam conduzindo os 3 jovens e que jogaram, portanto, os jovens dentro da fornalha. Então o rei se espantou ao olhar para dentro da fornalha e disse: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano.
e o aspecto do quarto homem é semelhante ao do Filho de Deus. Então o rei os chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. E o versículo 27 diz que reuniram ali os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre eles, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem cheiro de fumaça tinha sobre eles. O que será que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, foi que eles pensaram: o Deus a quem servimos nos livrará da fornalha de fogo ardente e da maldade desse rei. Esse pensamento chegou ao coração, ganhou vida, gerou um sentimento de coragem que impediu o medo, que bloqueou totalmente o medo, prevalecendo a certeza com absoluta convicção de que Deus os livraria do poder e da maldade do rei. E o que é isso? Isso é fé. A fé é como um portal que nos transporta da dimensão natural, onde reside o medo, que controla a nossa capacidade humana, onde tudo é limitado, e nos leva para a dimensão sobrenatural, onde o medo não existe e tudo se torna possível. É importante lembrar que é com o coração que se crê, conforme a Bíblia afirma em Romanos 10:10. O medo limita a nossa fé. Quanto maior o medo, menor será a nossa fé. Em Mateus, capítulo 8, versículo 26, Jesus disse aos discípulos: homens de pouca fé, por que estão com medo? Esse versículo nos mostra que o medo torna a nossa fé pouca e, como consequência, nos tornam reféns dos pensamentos negativos, das crenças limitantes. O medo atrapalha o agir sobrenatural de Deus em nosso favor. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22, a Bíblia conta um episódio na história do Senhor Jesus, quando o mesmo foi abordado por um senhor chamado Jairo. Jairo saiu ao encontro de Jesus e, ao encontrá-lo, disse: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus estava indo com Jairo e uma grande multidão os cercava. E evidentemente que isso os impediam de avançarem rapidamente, e ainda tiveram que parar por conta de uma mulher que sofria de uma enfermidade e foi curada ali. No versículo 35, chegaram alguns da casa de Jairo e disse: não importunes mais o mestre, a tua filha já morreu. No versículo 26, diz que o Senhor Jesus não se importou com o que disseram aqueles homens. Imediatamente virou para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E por que o Senhor não deixou que aquela multidão o seguisse? Por conta dos pensamentos negativos, do sentimento de negatividade que seriam criados ali a partir do pensamento daquele povo, das palavras negativas. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Isso é natural numa situação de morte. E Jesus disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. E por que o Senhor Jesus disse isso? Para restabelecer, para criar um ambiente de esperança, um ambiente de positividade naquele lugar. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos Pedro, Tiago e João e entraram onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: menina, eu te ordeno,
levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Paulo escreve a Timóteo para encorajá-lo em seu ministério. E aqui Paulo enfatiza que o espírito do medo não vem de Deus. Em vez disso, Deus nos deu um espírito de coragem, de poder, de amor e de autocontrole. Portanto, temos que repreender o espírito do medo, pois ele limita nossa fé. Então, como podemos aplicar essas verdades em nossas vidas? Primeiro, reconhecendo que você precisa de Deus e clame por Ele em oração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia conta a história de uma situação que o rei Josafá enfrentou, uma situação de muito perigo. Ali, 3 exércitos grandes, os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, avançaram poderosamente armados para destruírem o rei Josafá e seu reinado. Josafá, reconhecendo que humanamente seria impossível sobreviver a tamanha investida, clamou a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ó Deus, não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Versículo 14. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio e disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Quando encontrarem, porém não terão que lutar. Tomem suas posições, cada um de vocês. Ou seja, isso quer dizer, tenham coragem, fiquem prontos para enfrentar a batalha, não se acovardem. Porém, estejam cientes de que Deus lutará por você. E o versículo continua dizendo assim: fiquem parados. Isso quer dizer, confia na palavra de Deus, espera em Deus, descansa nele. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que não procedeu dessa forma, que não ficou parada. Foi Sara, a esposa de Abraão. O Senhor prometeu para Sara e para Abraão um filho. Porém, Sara sabia que ela era estéril e que já estava avançada de idade, muito mais Abraão. Então, humanamente, logicamente, não seria possível ter esse filho. Ou seja, Sara não confiou plenamente na promessa de Deus e ficou preocupada, pensando, buscando uma solução para ajudar a Deus realizar a promessa. Então, que esse ponto diz, ficai parados, é para você não tentar ajudar a Deus, fazer do seu jeito. E o versículo finaliza dizendo assim: e vejam o livramento do Senhor, Ele está com vocês. Em 2 Reis, capítulo 6, entre os versículos 15 e 17, tem outra história interessante. Ali a Bíblia nos mostra como Deus se manifesta poderosamente quando usamos nossa fé. É na história do profeta Eliseu. O versículo 15 começa falando do servo do profeta Eliseu. Diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, aquele moço, aquele jovem, lhe disse: meu senhor, que faremos?
No versículo 16, Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu ali fez uma oração no versículo 17, dizendo: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está convosco. É o que a Bíblia te diz a respeito dos seus problemas, das batalhas que você enfrenta todo dia. Bom, finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pelo carinho de sua preciosa atenção. Se possível, curta, compartilhe e comente. Fazendo isso, você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a você e a sua família com saúde, paz e prosperidade, em o nome do Senhor Jesus.